Paz, queridos, boa noite. Estamos aqui iniciando o nosso culto carismático online da Paróquia das Missões nesse tempo de pandemia. Desde já, sejam todos bem-vindos. E a minha oração é que o Senhor possa falar ao seu coração e ministrar a sua vida nesse tempo. Amém? Através da palavra dele, do Espírito Santo dele que habita em nós. Eu gostaria de orar nesse momento, pedindo ao Senhor que esteja falando aos nossos corações, ministrando as nossas vidas através da palavra dele, e logo em seguida nós vamos refletir sobre a palavra do Senhor. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, te entregar as nossas vidas no teu altar, nossos familiares, e te pedir, Senhor, que a tua boa mão esteja sobre nós, nos protegendo, nos abençoando, nos fortalecendo, trazendo a tua paz aos nossos corações, ministrando as nossas vidas através da tua palavra, que possamos cada dia mais, Senhor, te buscar, te adorar, meditar na tua palavra e nos consagrarmos ao Senhor. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra, e o teu Espírito Santo possa iluminar as nossas mentes e corações, para que possamos compreender a tua palavra, para que possamos, principalmente, colocá-la em prática na nossa vida, que é o mais importante. Em nome de Jesus, nos abençoe nessa noite. Amém. Amém. Eu gostaria de fazer a leitura com vocês da palavra do Senhor no livro de Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Nós vamos ler o capítulo 6 todo, um pouco grande, mas importante para a gente refletir. Amém? Daniel, capítulo 6. Diz a palavra do Senhor: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses 3 presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuraram ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Amém. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, que vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito, que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, senão a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos médios e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas ao lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então
aqueles homens foram juntos, e tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei a respeito do interdito real, que lhe disseram: não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Então o rei disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram: este Daniel, que é um dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo a livrar Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? É Daniel capítulo 6, versículos de 1 a 28, capítulo todo. Estamos agora no capítulo 21. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, e eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e os leões já se apoderaram deles e esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam sobre a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Amém? Amém. Então eu gostaria de refletir com vocês hoje sobre a fidelidade de Daniel. Daniel é relatado no livro do próprio Daniel, que escreveu esse livro, o autor do livro, que ele e mais 3 jovens amigos foram exilados para a Babilônia. Eles eram provavelmente adolescentes, e lá na Babilônia eles viveram mais de 60 anos. E como eles eram jovens, vamos dizer assim, da classe alta de Israel,
né? Eles eram inteligentes, eles foram levados para viver no palácio do rei, né? Daniel e seus 3 amigos, era Daniel, Misael, né? Azarias e está aqui no início, Daniel, Ananias, Azarias e Misael, né? E o chefe dos eunucos colocou o nome neles em adoração a deuses pagãos, né? Daniel passou a se chamar Beltelsazar, Ananias Sadraque, Misael Mesaque e Azarias Abednego, né? Então, no capítulo 1, versículo 8, já fala aí, logo de cara, que Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, e ele pediu ao chefe dos eunucos que não permitisse que ele se contaminasse com as iguarias do rei. Essas iguarias do rei representam aí possivelmente comidas proibidas ao povo de Israel, alimentos chamados impuros ao povo de Israel, em que era pecado consumir esses alimentos. Muito provavelmente também essas iguarias deveriam ser, como o próprio nome diz, comidas saborosas e possivelmente comidas que faziam mal à saúde, porque parece que é uma ironia, não é? As comidas mais gostosas são justamente aquelas que mais fazem mal à nossa saúde, né? E como é o caso, por exemplo, da picanha, né? Das comidas gordurosas, das frituras e tantas coisas aí que vocês já sabem muito bem. E o chefe dos eunucos, ele foi tocado, eu creio que por Deus, a atender o pedido de Daniel, e ele disse: Daniel, tá bom, vamos fazer assim, você não come as finas iguarias do rei, né? E num prazo de 10 dias eu vou dar a você a comer somente legumes e água, né? Então, durante 10 dias você vai comer só legumes e água. E se a sua aparência nesses 10 dias for de um jovem meio fraco, então sem saúde, eu vou ter que dar as iguarias do rei para você comer. Mas se a sua aparência for boa, aí a gente mantém isso em segredo entre nós. E foi isso que aconteceu. No prazo de 10 dias, a aparência de Daniel era mais robusto, era melhor. Eles, né, os outros também, os outros jovens amigos dele também, eles estavam mais robustos do que os jovens que comiam as finas iguarias do rei. E eles continuaram firmes nesse propósito. Isso quer dizer que Daniel não queria desobedecer a palavra do Senhor, né? Ele não queria se contaminar com as comidas consideradas impuras, né, por Deus, e em recomendação a todo o povo de Israel. Daniel era fiel e obediente a Deus e às orientações de Deus, né? E é claro que a gente pode entender também dessa questão das finas iguarias do rei, porque Daniel, ele estava vivendo uma vida de luxo, de altíssimo luxo, né? Vamos dizer assim, luxo em último grau. Ele estava morando dentro do palácio do rei, do palácio real, né? Onde tinham ali dezenas de servos, de servidores, e ele estava sendo tratado ali como um dos hóspedes do rei, né? Então, o que dá a entender para a gente também é que muitas vezes a circunstância confortável, a circunstância favorável que nos cerca, né, ou que nos é oferecida, muitas vezes é uma proposta do diabo para nos enfeitiçar, né, para nos convencer a abraçar aquilo como a última coisa que devemos abraçar na vida, né, que
como a primeira coisa, quer dizer, que devemos abraçar na vida, como a coisa mais maravilhosa do mundo. E isso pode gerar um certo encantamento, né? É por isso que a Bíblia fala do perigo das riquezas. Então, é como se fosse assim, depois que Daniel passar a comer essas iguarias do rei, ele provar que isso é gostoso, que é maravilhoso, e viver essa vida de luxo, ele não vai querer mais sair daqui, ele não vai querer mais largar isso, e ele vai fazer qualquer coisa para não perder isso. É isso que dá a entender aqui também, que a postura de Daniel não estava nem aí para o que ele iria perder, se ele porventura não fosse aceito como um dos que estavam fazendo tudo aqui que o rei gostaria que fizesse, porque Daniel estava priorizando agradar a Deus e não agradar o rei. A prioridade de Daniel era agradar a Deus, a quem ele servia. Ele queria ser fiel a Deus. Se o rei se agradasse dele por tabela em alguma coisa, estava bom, mas a intenção dele era primeiro e principalmente ser fiel a Deus e agradar a Deus. Daniel não estava se deixando levar pelo conforto, pelo luxo, né, pelas regalias, né, por aquilo que estava aparecendo diante dos seus olhos, muito provavelmente para iludi-lo e fazer com que ele desejasse isso para a sua vida em troca da sua infidelidade a Deus. Daniel não queria isso, ele estava dizendo: eu quero ser fiel, não importa o que estão me oferecendo, eu não vou trocar Deus, a minha relação com Deus, a vida de obediência e de fidelidade a Deus que Daniel tinha, por nada que venham me oferecer, mesmo que isso seja algo que venha a satisfazer a minha carne. Até porque podemos entender finas iguarias do rei como comidas muito bem elaboradas, muito saborosas, que aos olhos de Daniel e de Deus eram considerados alimentos impuros no Antigo Testamento, mas que davam prazer à carne, porque um dos prazeres da vida, um dos prazeres que temos na vida é comer, não é? É comer coisas gostosas. Então Daniel estava dizendo assim: eu não vou ceder aos prazeres da carne para ser infiel a Deus. Nada que venha a mim vai me convencer a ser infiel a Deus. Daniel estava assumindo um firme propósito de ser fiel ao Senhor. Amém? E ele foi fiel. De fato, na Bíblia tem pouquíssimos exemplos de homens de Deus, de servos de Deus, que foram perfeitos em tudo, que não tem nenhum pecado relatado, apesar de acreditarmos, como a própria Bíblia fala, que são pecadores. Mas foram pessoas exemplares em tudo. Entre eles eu destaco o Daniel, não é? E o José do Egito. José do Egito e Daniel são dois exemplos aí clássicos de servos de Deus, não é? Que foram perfeitos, foram fiéis a Deus, exemplares em todo o seu procedimento. Amém? Então, o que acontece a partir daqui é que o rei Nabucodonosor, ele tem um sonho, não é? E ele ficou perturbado com esse sonho. Então, o Daniel interpretou o sonho, né, de Nabucodonosor, e por isso ele foi promovido. Deus exaltou Daniel no reinado de Nabucodonosor, porque ele interpretou os sonhos de Nabucodonosor. Não vou me deter aqui aos detalhes do sonho, para a gente não tomar muito tempo, né? Mas olha aqui, versículo 48 do capítulo 3. Então o rei engrandeceu a Daniel
e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Então, o rei engrandeceu a Daniel, né? Ele exaltou a Daniel. Estamos, Janda, estudando, nós fizemos a leitura do texto de Daniel capítulo 6, todo, né? Meia dúzia. Comentamos um pouco sobre o capítulo 1, estamos agora no capítulo 2, versículo 48, né? Versículo 48, 47, 48, 49, que fala que o rei Nabucodonosor exaltou a Daniel. Ele colocou Daniel como o governador, porque Daniel interpretou o sonho dele como governador de toda a província da Babilônia, deu a ele muitos presentes e grandes presentes, e fez dele chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Então Daniel aqui, ele foi verdadeiramente honrado, ele foi exaltado, né, pelo o rei Nabucodonosor, né, mas principalmente em resposta à fidelidade de Deus, a fidelidade a Deus, porque ele era fiel a Deus, né? Então, a palavra do Senhor nos diz, não é, que aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado. Daniel não procurou se exaltar, mas ele se humilhou e foi exaltado por Deus. Ele honrou a Deus e por isso Deus o honrou. Então nós cremos nisso, que Deus honra aqueles que honram o nome dele, né? Aqueles que enfrentam até oposições e até risco de morte para honrar o nome do Senhor e honrar o Senhor. Então Deus honrou a Daniel. E o fato é que quando chega aqui no capítulo 6, já era um outro rei aqui, né? Já tinha passado o rei Nabucodonosor, depois o rei Nabucodonosor ficou louco, né? Quem assumiu o reinado foi o rei Belsazar, e depois do rei Belsazar, né, quem assumiu o reinado foi o rei Dario. E no período do rei Dario, né, Daniel já estava passando aí pelo terceiro rei em que ele estava ali participando do palácio, né? Ele tinha já uma posição de destaque, uma autoridade, e isso provavelmente levantava inveja, ciúmes, principalmente daqueles que eram nativos da Babilônia, porque Daniel ele era um estrangeiro, né? Ele era um estrangeiro exilado do povo de Israel, né? E estava lá praticamente como escravo, mas por ser muito inteligente o rei tinha colocado ele para morar no palácio, e ali ele foi ganhando prestígio, né, do rei, ganhando a admiração do rei, tanto Nabucodonosor quanto o rei Belsazar, que ele interpretou sonhos também, né, uma escritura na parede. E agora o terceiro rei, Daniel estava passando aqui, ele foi o rei Dario. E assim como nos outros dois reis anteriores, Nabucodonosor e o Belsazar, diz aqui no capítulo 6, versículo 1, que pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 sátrapas que estivesse por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse nenhum dano. Em outras palavras, o rei estabeleceu 120 líderes sobre todo o reinado, 120 líderes, e sobre esses 120 líderes existiam 3 presidentes. Então, se formos tirar aí uma conta de divisão, 120 dividido por 3 eram 40. Então, era um presidente para cada 40 sátrapas, né,
que eram líderes do reinado do rei Dario. Tudo isso para aliviar a carga do Dario, para que esses 3 presidentes e os 120 sátrapas, também chamados de príncipes, né, eles pudessem tomar conta da administração, né, administrar todo o reinado, representando o próprio rei Dario, né? E aqui diz também no versículo 2 que sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, né, e aos quais esses sátrapas davam conta para que não sofressem dano. E diz aqui que Daniel se distinguiu dos presidentes e sátrapas porque havia nele um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino, né? Então diz que Daniel, ele se destacava entre esses 3 presidentes e entre os 120 sátrapas. Ele se destacava como o mais excelente líder que o rei Dario tinha. E ele diz aqui, versículo 3, porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o seu reino. Então, o que é que Daniel está nos ensinando aqui? Que tudo que vamos fazer, devemos buscar excelência. E quando somos excelentes em algo, essa excelência glorifica a Deus. Não é para nossa própria glória, é para glorificar o Senhor, porque é o nome dele que nós carregamos. E quando somos elogiados, somos honrados, né, somos reconhecidos por essa excelência, devemos deixar claro a quem está nos honrando, nos elogiando, nos reconhecendo, que isso é obra do Senhor na nossa vida. É o Senhor quem nos conduziu a isso. Honrar o nome do Senhor. Amém? Então, Daniel era excelente, e assim como nós louvamos naquela canção antiga que diz assim, faça o melhor para Deus, né? Quer dizer, dê o seu melhor em tudo que você está fazendo, não só na obra de Deus, mas também no seu trabalho, seja ele qual for, contanto que não seja um trabalho que venha promover o pecado, coisas contrárias à palavra de Deus. Aí sim você deve orar a Deus para que Deus lhe dê um outro trabalho, que Ele abra uma outra porta e lhe livre disso. Mas se o seu trabalho é algo que não tem nenhuma contradição com aquilo que diz na palavra do Senhor, que é coerente com a vontade de Deus, que não está prejudicando a vida de ninguém, pelo contrário, está abençoando, né, está ajudando pessoas a alguma coisa, porque todo trabalho assim deve ser um serviço a alguém, ajudar alguém, né, beneficiar alguém de alguma forma. Então você deve fazer o seu melhor, porque quando o seu nome for honrado por ser um excelente profissional, o nome de Deus vai ser honrado, porque esse nome que você carrega, porque você carrega o nome do Senhor. Amém? Então o rei Dario reconheceu que Daniel, ele se distinguia entre os outros 2 presidentes, ele era o principal, porque havia nele um espírito excelente, né? Porque ele era aquele que executava a sua função com mais excelência, com mais dedicação. E ele diz aqui que o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. O rei Dario já estava pensando, olha, eu vou colocar Daniel como o principal do meu reino, como a segunda pessoa do meu reinado, abaixo de mim vai ser Daniel. Porque o rei confiava em Daniel e via que Daniel era competente naquilo que fazia, né? Que era verdadeiro, que era honesto, e não estava procurando passar a perna, nem trapacear, nem fazer nada para prejudicar ninguém, não é? Muito pelo contrário. Então, os outros dois presidentes e os 120 sátrapas, isso quer dizer 122 pessoas, 122 pessoas estavam procurando, observando Daniel, procurando um cabelinho assim, ó, um tantinho de nada, para acusar Daniel e falar mal dele.
mas não encontraram. Irmãos, isso é lindo. Isso é lindo na palavra do Senhor. 120 pessoas malignas perseguindo um homem fiel a Deus, um homem que temia Deus, que estava buscando dar o seu melhor para glorificar o nome do Senhor. 122 pessoas estavam tentando achar um erro, uma coisinha assim, para criticar Daniel, para falar mal de Daniel, né? Para prejudicar Daniel. Ele tinha, a princípio, aí 122 inimigos procurando prejudicar ele, mas não encontraram. Diz o texto, capítulo 6, versículo 4. Acompanhe comigo esse versículo, que esse versículo é lindo. Lindo esse versículo. Diz aqui: não puderam achá-la, porque Daniel era perfeito naquilo que ele fazia. Ele buscava excelência naquilo que ele fazia. E ele diz aqui, porque ele era fiel. E essa palavra fiel aqui, ela se repete no livro de Daniel a respeito dele. É uma qualificação que a Bíblia traz a Daniel, atribuindo a ele que ele era fiel. E diz que não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então, olha só, como a vida é. Muitas vezes nós estamos verdadeiramente buscando dar o nosso melhor, buscando ser fiéis a Deus, buscando fazer a vontade de Deus em primeiro lugar, né? Buscando fazer tudo com excelência, da melhor forma possível, sem prejudicar ninguém, sem fazer mal a ninguém, muito pelo contrário, né? Buscando o bem de todos, um comportamento exemplar, e isso não nos isenta de sermos perseguidos, porque parece que quanto mais nós buscamos ser fiéis a Deus, mais se levanta a oposição contra a nossa vida. E nós entendemos isso de uma forma mais simples quando refletimos sobre a batalha espiritual, que é uma luta, e o inimigo, ele age para tentar nos afastar da vontade de Deus e do caminho de Deus, tentando nos influenciar através de falsos amigos que não são tementes a Deus, que não amam a Deus, e muitas vezes estão tentando nos influenciar de alguma forma sutil, sem que a gente perceba, muitas vezes, a sair do caminho do Senhor e a fazer coisas contrárias à vontade de Deus. Como Daniel foi tentado aqui, mas recusou-se aos prazeres da carne para ser fiel a Deus, para obedecer a Deus. Falsos amigos, influência do mundo mesmo, da mídia, dos filmes, novelas, vídeos, internet, músicas, pregando aí tantas coisas contrárias à vontade de Deus. A nossa própria carne também, que se não tivermos cuidado, se não vigiarmos e crucificar, como o apóstolo Paulo disse, a nossa carne com as suas paixões e concupiscências, nós damos vazão a ela, e a nossa carne também quer nos conduzir para longe da vontade de Deus. Então, irmãos, Daniel, ele tinha 122 pessoas que estavam procurando uma coisinha assim para acusar ele e não achou. E mesmo sendo fiel a Deus, fiéis a Deus, buscando viver a vontade de Deus, nós vamos encontrar oposição. Nós vamos encontrar pessoas que venham a nos maldizer, a nos julgar de forma errada, que venham a nos perseguir, pessoas invejosas, pessoas que estão sendo influenciadas pelo maligno.
E a carne, o próprio inimigo, o mundo, não estamos livres não. Por isso Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus disse: o espírito está pronto. O espírito seu, né? O nosso espírito está ligado ao Espírito Santo. Está pronto, mas a carne é fraca. Nós precisamos estar vigilantes e em oração. Vigilante significa com os olhos bem abertos, tentando perceber tudo o que nos cerca. E em oração, perguntando a Deus: Senhor, isso aqui que está aqui do meu lado, querendo entrar na minha vida, é da tua vontade ou não? Porque tem coisas que são claras, que não são da vontade de Deus, e tem coisas que querem nos enganar, que a gente acha que é a vontade de Deus, mas não é. Por isso precisamos estar em oração, para que possamos começar a nossa caminhada fiéis a Deus, continuarmos fiéis e terminarmos fiéis. E eu diria que mais importante do que começar bem é terminar bem. Você pode até não ter começado bem, mas se você terminar bem, amém. Mas tem gente que começa bem e termina mal. Valeu de quê? Nós precisamos perseverar no caminho do Senhor, perseverar na vontade de Deus, perseverar em buscar viver a vontade de Deus na nossa vida integralmente. Amém? Então esses 122 homens não acharam nada em Daniel sobre o seu comportamento como presidente, como liderança, amando do rei, representando o rei, que pudesse incriminar ele, que pudesse criticar ele, algum erro. Não acharam nada. Então eles pensaram assim: poxa, a única forma de a gente acusar Daniel é usando a religião dele, porque eles descobriram que Daniel era fiel a Deus mais do que ao rei. Não que Daniel fosse infiel ao rei, até porque se ele tivesse sido infiel, esses homens tinham usado isso contra ele. Daniel estava buscando fazer ali o melhor e estava agradando o rei em tudo. Tanto é que o rei queria colocar ele como o principal líder do seu reinado. Mas principalmente, o objetivo principal de Daniel era ser fiel a Deus. A Deus. E isso ele não abria mão. Qualquer proposta que viesse a ser contrária a esse propósito dele de ser fiel a Deus, ele iria descartar. Amém? Porque a nossa fidelidade ao Senhor tem que estar em primeiro lugar. Nós precisamos buscar de todo o nosso coração esse propósito. Eu quero ser fiel a Deus. Eu quero viver a vontade de Deus. Eu quero dizer não à minha carne, dizer não a esse mundo, dizer não aos falsos amigos que querem me levar para o mundo, para longe de Deus. Eu quero viver a vontade de Deus em toda a sua plenitude. Amém? Então esses sátrapas, eles foram ao rei e disseram assim: o rei, vamos fazer assim. Aguçaram aí a vaidade do rei, e todo rei, aqui pelo menos na Bíblia, a grande maioria se deixou levar pela vaidade, né, pelo ego. Então, rei, vamos fazer assim, uma coisa muito boa aí, eu creio que o senhor vai gostar muito. Então, num prazo de 30 dias, toda pessoa que fizer algum pedido a alguém, ou a alguém, a qualquer Deus, ou a qualquer pessoa que não seja o Senhor, que essa pessoa seja jogada na cova dos leões. Porque naquela época os reis e imperadores, eles eram literalmente endeusados. Eles eram tratados como deuses do povo, né? E o rei achou que isso era bom. O rei disse assim, ele nem percebeu que era algo contra Daniel. Ele disse, poxa, negócio legal, né? Toda pessoa tem que fazer pedido a mim. Eu que sou a pessoa certa para responder aos desejos de todo mundo, né? Eu que tenho esse poder. Eu sou o rei. E o rei então assinou esse interdito, esse decreto que não podia ser revogado. Ele tinha que se cumprir.
Depois disso, do rei ter assinado esse decreto, diz aqui o versículo 10, olha só, irmãos, a fidelidade de Daniel. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, ele entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas. Janelas abertas. Ele entrou no seu quarto, tinha janelas abertas. Na sua casa, ele estava na casa. Não é isso aqui? Versículo 10. Entrou em sua casa. Era um lugar visível. Muito provavelmente naquela época, dentro de um reinado, não havia muros. E se tivesse muro, era muito baixinho, como era aqui na nossa cidade antigamente, há 50 anos atrás, há 60 anos atrás. Os muros que tinham era tudo bem baixinho. Quem passava na calçada viu o que estava acontecendo dentro de casa. Não sei se vocês lembram. Eu não sou dessa época não, mas acho que alguns de vocês aí lembram. Brincadeira, né, Otoniel? Então, muito provavelmente não tinha nem muro naquela época. E Daniel estava dentro de casa com as janelas abertas. E aí fica a pergunta: por que Daniel não fechou as janelas? Por que Daniel não fechou as janelas? É assim, já que o decreto foi dado, e qualquer um que fizer algum pedido a algum Deus ou a alguma pessoa que não seja o rei, esse vai ser jogado na cova dos leões. Estão querendo me jogar na cova dos leões. Isso quer dizer, eu vou perder tudo que eu conquistei aqui nesse tempo. Eu vou ter que ser expulso aqui desse palácio. Vou ser jogado na cova dos leões, possivelmente vou morrer. Vou perder esse conforto, esse luxo aqui que eu vivo, essa liderança que eu tenho, que eu conquistei. Daniel poderia ter pensado assim: não quero perder isso não. Lembra não, né? Tá certo. Daniel podia ter pensado assim: eu não quero perder isso não. Eu faço o que for preciso para continuar provando dessas benesses aqui, desses benefícios, desses privilégios desses benefícios que me foram concedidos. Irmãos, Daniel não estava nem aí, nem aí para o que ele iria perder. Por isso ele não fechou a janela. Ele não estava preocupado com o que ia acontecer com ele em resposta, em consequência da fidelidade dele a Deus. Isso é lindo no texto de Daniel, irmãos. Quando buscamos ser fiéis a Deus, buscamos andar em fidelidade a Deus, não temos o que temer. Não temos o que temer. E nada é mais importante do que a nossa fidelidade a Deus. Não troque nenhum benefício desse mundo, nenhum privilégio, nenhum conforto, nenhum luxo, nada que lhes ofereçam que faça com que você, para abraçar isso, seja infiel ao Senhor. Não troque, não vale a pena. Não negocie princípios e valores. Os princípios e valores da palavra de Deus são inegociáveis. São inegociáveis. Se a gente não cumprir por pecado, devemos sim buscar arrependimento, pedir perdão ao Senhor, buscar conserto diante do Senhor e pedir a ajuda dele para voltar para o caminho. Daniel não fechou as janelas, ele não tinha o que esconder. Quem não tem o que esconder, não tem o que temer. Vocês estão entendendo isso? A gente só tem o que temer quando a gente tem o que esconder. Porque tudo aquilo que a gente esconde está errado. É pecado. Deus, Ele é um Deus da luz, não é o Deus das trevas. A Bíblia diz que o diabo, ele é o príncipe das trevas, é do império das trevas. Mas o nosso reino é o reino da luz.
Tudo que é de Deus é transparente, está na luz, está exposto. Não deve ser escondido e não pode ser escondido, porque tudo aquilo que precisa ser escondido é vergonhoso, é errado, é pecado. Por isso que está sendo escondido. Daniel fez questão, ele abriu as janelas e se prostrou diante do Senhor. Estava nem aí se ele ia morrer, estava nem aí porque ele ia perder, nem aí porque a fidelidade dele a Deus era mais importante do que qualquer honra que ele tivesse de receber nessa terra, do que qualquer cargo privilegiado que ele havia recebido e tivesse de receber ainda, do que qualquer bem, do que qualquer riqueza, ouro, prata, que fossem oferecer a ele. A fidelidade dele a Deus era mais importante que qualquer coisa. Amém? Então eles viram Daniel ajoelhado, diz aqui o texto, Daniel estava dentro da sua casa e se punha de joelhos 3 vezes por dia com as janelas abertas para quem quiser ver, e orava a Deus dando graças diante do seu Deus, como costumava fazer, 3 vezes por dia. Eu acho interessante que a Bíblia relata que quantas vezes Daniel orava por dia? 3 vezes. Os muçulmanos, se não me falha a memória, eles oram 6 vezes por dia. 6 vezes por dia. Daniel 3. Eu e você oramos quantas vezes por dia? Isso nos leva a refletir que nós precisamos orar mais. Nós precisamos ter uma vida de oração e perder um pouco do formalismo que muitas vezes nos impede de orar mais. Orar a Deus como uma conversa informal mesmo, que estamos tendo com um amigo várias vezes por dia, porque ele está do nosso lado o tempo todo, disposto a nos ouvir sempre que desejarmos falar com ele. Amém? Isso é comunhão com Deus. Então eles apresentaram ao rei essa situação. O rei, o senhor não assinou esse intérito real? Daniel descumpriu o intérito. E agora ele tem que ser lançado na cova dos leões. A Bíblia diz que o rei, como o texto do início do capítulo 6 havia falado, que o rei estava pretendendo promover Daniel como o principal posto de liderança do seu reinado, como o principal dos 3 presidentes. Quer dizer, o rei tinha uma admiração por Daniel, o rei tinha uma relação de confiança com Daniel, né? O rei gostava muito de Daniel, por isso o rei ficou muito triste. E diz aqui o texto que o rei ficou muito penalizado, versículo 14, e determinou consigo mesmo a livrar Daniel. E até o pôr do sol empenhou-se em salvá-lo. Acho que mais ou menos eles chegaram lá de manhã, vamos dizer assim, né? Ó, o rei, Daniel está lá orando e ele tem que ir para a cova dos leões. E o rei disse, tá certo. Mas até o final da tarde o rei ficou pensando alguma forma que ele poderia livrar Daniel de ser colocado na cova dos leões, porque ele tinha certeza que Daniel iria morrer. E ele não queria fazer isso com Daniel, até porque Daniel era um dos seus líderes maiores, de mais confiança, mais admirados por ele. Então esse grupo de 122 homens invejosos, maldizentes, que estavam verdadeiramente sendo influenciados pelo maligno para prejudicar a vida de Daniel, eles se apresentaram ao rei e pressionaram o rei. Você imagina o rei diante de 122 pessoas, 122 líderes do seu reinado, dizendo, rei, o senhor assinou, o senhor garantiu que isso ia acontecer, essa lei não pode ser revogada, rei, Daniel precisa ir para a cova dos leões. Que isso? Ô rei, o senhor vai ficar desmoralizado diante de todos? Primeiro porque Daniel estava pedindo algo ao seu Deus e não ao Senhor.
Segundo, porque o Senhor fez um intérprete e um decreto real e não cumpriu. Isso vai ser uma desmoralização para o Senhor vai perder a sua autoridade. Como é que as pessoas vão lhe respeitar daqui para frente? Muito provavelmente eles entraram com esse discurso e pressionaram o rei a cumprir com o decreto. E o rei, a contragosto, resolveu autorizar o cumprimento do decreto e pediu e ordenou que lançasse Daniel na cova dos leões. Com o coração apertado, porque o rei não queria que Daniel morresse. Ele gostava muito de Daniel. Diz aqui o texto que tamparam a cova dos leões com a pedra, o rei selou com seu anel. Diz o texto que o rei passou a noite inteira acordado, não conseguiu dormir, com insônia, muito provavelmente pensando: poxa, Daniel morrer, logo o melhor líder que eu tenho, o mais sábio, o mais capaz, o mais competente, o mais honesto, o mais verdadeiro, aquele que eu tenho máxima confiança, que eu confio mais do que todos os outros, logo Daniel morrer. Não acredito numa coisa dessa. O rei ficou inquieto, passou a noite toda sem dormir, não quis instrumentos de música, não quis nada, ele quis passar a noite toda mesmo acordado, e logo cedo pela manhã, diz a Bíblia no versículo 19, no capítulo 6, que o rei se levantou e foi com pressa à cova dos leões, ansioso, desejando saber: será que o Deus de Daniel pôde salvá-lo de uma cova cheia de leões famintos? E ele então se aproximou aqui da cova e disse: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido te livrar da cova dos leões? E Daniel falou ao rei: vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. E o que é que a gente aprende com o livro de Daniel, irmãos? Coisas preciosas para a nossa vida. Primeiro, que nós devemos ser fiéis a Deus acima de qualquer coisa. Que a nossa fidelidade a Deus esteja acima de qualquer coisa. Segundo, que a inveja faz o invejoso querer destruir a pessoa invejada. E temos que ter cuidado com pessoas invejosas. Mas não devemos temer nada, porque se estamos vivendo uma vida buscando praticar os princípios e valores da palavra de Deus, Deus vai nos honrar por isso. Terceiro, devemos nos manter fiéis a Deus e perseverantes em oração e na fidelidade ao Senhor, mesmo que para isso venhamos a correr riscos e a sermos, entre aspas, prejudicados por causa dessa fidelidade. Em quarto, nós percebemos no livro de Daniel que quem é fiel a Deus também passa por sérias provações. A nossa fidelidade a Deus não nos livra de passarmos por provações. Em 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, o apóstolo Pedro diz: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serem participantes das aflições de Cristo, para que também na sua revelação da sua glória vos regozijeis e vos alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Quanto a eles é sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ladrão, malfeitor, como quem se intromete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Porque é certo que o julgamento
Comece pela casa de Deus, e se primeiro começa por vós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Daniel foi posto na cova dos leões, a qual foi fechada, e ele ficou ali cercado de leões famintos, confiando em Deus, que Deus o haveria de livrar. Mas se Deus não livrasse, a morte de Daniel iria glorificar a Deus, porque ele haveria morrido por fidelidade a Deus. Ele seria um mártir da história, e isso iria glorificar o nome do Senhor. Amém? Mas de fato Deus fez um milagre, e o que podemos aprender também, tirar como lição do livro de Daniel, é que Deus é capaz de fazer milagres para livrar os seus servos fiéis. Não acho que você vai se prejudicar por algo que você tenha se recusado a fazer, porque é contrário à vontade do Senhor, seja em que área for. Muito pelo contrário, não vai se prejudicar não. Deus vai te honrar por isso. E Deus é capaz de fazer milagres para nos livrar, porque estamos buscando ser fiéis a Ele. E por fim nós aprendemos com o livro de Daniel, quando ele sai da cova dos leões, o rei ordenou que fossem lançados na cova todos os que haviam acusado a Daniel. Quantos? 122. 122 pessoas foram lançadas dentro da cova dos leões. Eu fico imaginando o tamanho dessa cova. Era uma cova bastante grande, para caber 122 pessoas, mais as suas mulheres e os seus filhos, a família inteira. Vamos calcular aí pelo menos umas 500 pessoas. 500 pessoas foram lançadas na cova dos leões. E a Bíblia diz que eles não tinham chegado ainda ao chão. Olha aqui. Eles não tinham chegado ainda ao fundo da cova, e os leões já se apoderaram deles e esmigalharam todos os ossos. Não sei quantos leões haviam. Nas gravuras que falam a respeito de Daniel, fala que havia mais ou menos aí uns 3, 4 leões. Mas o que dá a entender aqui é que havia muito mais leões do que isso. Provavelmente havia aqui, vamos colocar aí, pelo menos uns 50 a 80 leões. Não sei quantos, mas de fato 500 pessoas entraram numa cova, aproximadamente 122 governantes, mais suas mulheres e seus filhos. E a Bíblia diz que todos foram devorados por esses leões, todos foram mortos por esses leões. E a partir de então, o rei fez um decreto dizendo assim: olha, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é um Deus vivo e que permanece para sempre, o seu reinado jamais será destruído. Um rei ímpio da Babilônia, que não era descendente do povo de Israel, não era um rei que servia a Deus, que cria em Deus assim como o povo de Israel, mas ele diz aqui, olha, ele faz um decreto que todo o domínio do meu reino, todos os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, que é um Deus vivo, que permanece para sempre, o seu reino jamais será destruído e não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra, e foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. O fim dos inimigos e dos invejosos e daqueles que são usados pelo inimigo para prejudicar a vida de pessoas e não se arrependerem do mal será terrível se eles não se arrependerem. É isso que a Bíblia fala: se eles se arrependerem, sim, serão perdoados e irão para a glória, mas se eles não se arrependerem, será terrível. E Deus sempre será exaltado e adorado, até pelos ímpios, como é o caso do rei Dario aqui, que faz esse decreto por causa da fidelidade de Daniel. Nós aprendemos coisas preciosas hoje e devemos buscar sermos fiéis como Daniel. Vamos orar para que o Senhor nos capacite para isso, nos dê a graça dele e nos ajude nesse desafio. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, nos capacita, nos abençoa, nos fortalece, para que possamos, Pai, ser fiéis ao Senhor, buscarmos andar em fidelidade ao Senhor, no temor do Senhor, e não negociar princípios e valores da Tua Palavra,
mas aconteça o que acontecer, custe o que custar, Pai, que possamos andar em fidelidade ao Senhor. Nos capacita, nos ajuda, em nome de Jesus, a vivermos a Tua vontade da forma mais plena possível, Pai. Nos ajuda a estarmos vigilantes e em oração, para que a nossa vida possa glorificar o Teu nome e não envergonhar. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos por tudo. Amém.